Olá, meus queridos, tudo bem? Essa gravação faz parte do meu projeto Livro ao Vivo e faz parte também da nossa aula do eixo Humanidades, cujo tema é o pensamento político. Eu herdei essa disciplina do professor Mário e é uma responsabilidade muito grande estar substituindo, porque ele está viajando e ele é um historiador, então ele tem uma capacidade, uma visão muito maior do que a minha para falar do pensamento político, né? Mas como na minha vida nada acontece por acaso, eu estou apresentando a pesquisa que eu fiz justamente hoje, né? Fazendo essa gravação dia 19 de outubro do ano de 2022, muito próximo da eleição do nosso segundo turno, uma das eleições mais importantes deste Brasil. Então, é com muita vontade de que essas palavras possam produzir reflexões, é que eu estou me dirigindo a vocês fazendo essa gravação. Eu fiz um texto para falar sobre isso. E eu sou arte educadora, não sou uma historiadora como o professor Mário, mas eu estou feliz porque a arte, ela não serve só dentro das suas múltiplas linguagens para enfeitar a parede ou para fazer dançar ou cantar. Em muitas situações da vida desse planeta, desde o período das cavernas, é a arte que registra os acontecimentos. Quando muitas vozes se calam, é ela que grita. Mas eu não estou aqui para gritar, eu estou aqui para estabelecer um diálogo que eu acredito que será bastante positivo. Eu vou compartilhar com vocês a tela para ler o texto que eu escrevi para fazer essa gravação. Até já. Nosso texto tem como título Nós, os seres humanos. Todos nós, seres humanos, assim como as demais espécies de vida, como as do reino animal ou vegetal, nascemos, crescemos e morremos. A diferença entre nós, os humanos, é que pensamos, e esse pensamento tem o poder de direcionar nossas vidas. Esse nosso pensamento é tão poderoso que pode nos levar a estados de muita alegria ou de muita infelicidade. Nossa vida, feliz ou infeliz, depende das nossas escolhas. Toda escolha é determinante. Meu sogro querido costumava dizer que não podemos ficar bêbados com a garrafa cheia, ou seja, em toda opção existe uma renúncia. Voltando às lembranças dos dizeres do meu sogro, me recordo também de que ele falava: não adianta lavar a cabeça de burro com sabonete. Esses dizeres populares nos trazem a reflexão de que, por termos a habilidade de pensarmos, devemos estar muito lúcidos em nossas tomadas de decisões, pois geralmente elas são excludentes. Se optarmos por um caminho, ele trará seus próprios resultados que poderiam ser totalmente diferentes se a nossa opção fosse por um outro lado. Casar ou ficar solteiro, ser católico ou protestante, ser rico ou ser pobre, ser verdadeiro ou mentiroso, seguir minhas vontades ou fazer o que os outros esperam de mim. Quando a questão do burro e do sabonete, o que está se falando é que de nada adianta uma pessoa trilhar rotas em direção às graduações, conseguir sucesso financeiro, ter uma adega com vinhos raros e caros, se a índole dessa pessoa for de alguém que só pensa no próprio umbigo, que se considera o centro das atenções, que ignora o mundo e as pessoas ao seu redor. Descartes acredita que a dúvida e a razão humana possibilitam o conhecimento verdadeiro. É dele a frase célebre: penso, logo existo. Portanto, a partir do momento da nossa percepção de que existimos, começa a nossa grande trajetória em busca daquilo que para nós mesmos possa significar felicidade. Acredito que toda pessoa, em seu melhor estado da razão, tem por finalidade essa busca. Ninguém opta voluntariamente por ser infeliz.
E se essa for a opção voluntária de alguém, com certeza estamos diante de quadros de problemas psíquicos. A nossa verdadeira natureza busca por estarmos plenos e realizados. Acontece que nessa interminável viagem em busca dessa plenitude, muitas pessoas acreditam piamente de que não podem perder tempo com a política. O mais importante é buscar o pão de cada dia. Pensando assim, nem se dão conta que já se posicionaram politicamente. E o pior, esse posicionamento vai ser extremamente útil para os que pensam muito em política, mas desta vez no sentido equivocado do que seria ser um ser político. Isso é, um prato cheio para os politiqueiros, ou seja, dos que fazem da política um circo para iludir os desatentos. Existe um vídeo do nosso querido filósofo, educador brasileiro, Mário Sérgio Cortella, onde ele faz a distinção do político e do idiota. Nesse vídeo, ele nos fala que na Grécia Antiga existia um termo em grego que definia o ser que ficava fechado em si mesmo, cujo lema é cada um por si, Deus por todos, como um idiota. As pessoas que tinham como lema um por todos e todos por um, as que participavam ativamente da vida da cidade, as que apregoavam o bem comum, eram chamados de políticos. Cortella chama nossa atenção dizendo que o ausente nunca tem razão. E alerta que, com o passar dos anos, chegados os tempos atuais, infelizmente, os que deveriam ser políticos e prezarem para a existência de uma sociedade mais justa e equilibrada, na maioria dos países se transformaram em perfeitos idiotas, que só pensam em tirar proveitos financeiros ou de se sentirem poderosos pelos cargos políticos que conquistaram por votos daqueles que acham que pensar em política é perder tempo. As pessoas na luta diária pela sobrevivência costumam deixar as decisões políticas para os outros, para os que têm estudo. Não percebe que muitas vezes o que estudou mais nem sempre pode representar os interesses dos que ficam em cima do muro. E não percebem também que muitas pessoas desse Brasil, apesar da falta de escolaridade acadêmica, são verdadeiros líderes, no sentido puro de políticos, conseguem enxergar adiante e prever situações que não terão final feliz. Vemos pessoas brilhantes nas associações de bairros, nos grêmios escolares, em algumas pessoas da nossa própria família. Seres que se percebem unidos à organização sistêmica da vida, que são sensíveis às questões planetárias, que sabem de ecologia, de direitos e de deveres. Admiro demais um pensador filósofo indiano, Osho, que afirma: Deus criou a fé e o diabo as religiões. Em nosso dia a dia, com a inversão dos valores humanos, em muitas situações, as questões religiosas se transformam em moeda de troca. Palanques de inocentes úteis para levar à frente a vontade de alguém que se julga melhor do que os outros, mas que nunca chegará a lugar nenhum, se esse bando de outros não se transformarem em seguidores fiéis e fanáticos. A história está repleta de passagens horrendas onde muitos morreram ou mataram em nome das religiões. Muitos povos foram exterminados ou expulsos de suas terras por terem crenças diferentes, por questionarem costumes sem sentido, ou por terem a cor da pele distinta dos que se intitulavam donos da verdade. Recentemente, uma jovem foi morta porque o véu da sua cabeça não estava colocado da forma correta. O pensamento político da nossa época apresenta-se envolto aos mais trágicos conflitos, uma vez que, por estarmos na era da comunicação, tudo o que acontece no mundo geralmente se espalha em tempo real, causando ainda mais conflitos, síndromes do pânico, tumultos, contra-ataques, gerando uma sensação de insegurança total. Vidas são perdidas de forma cruel. É a banalização da sobrevivência humana, quando os estudos que foram necessários para trazer nosso planeta ao atual estágio de desenvolvimento deveriam desenhar um panorama de equilíbrio entre todas as nações, onde todos os costumes e as crenças de cada cultura tivessem espaço e pudessem conviver em harmonia. Rousseau afirma: uma sociedade só é democrática quando ninguém seja tão rico que possa comprar alguém e ninguém seja tão pobre que tenha que se vender a alguém. Ele afirmou isso há
tanto tempo atrás. Kant nos falou da importância... Só um instantinho, que aqui pulou um pedacinho. Da empatia. Kant nos falou da importância da empatia, ou seja, sabermos nos colocar no lugar do outro. Desde Aristóteles, que nos falou que o homem é um animal político, passando pelo período do absolutismo, dos reis que detinham para si todo o poder, toda decisão e toda a riqueza, pois acreditavam ou se intitulavam únicos representantes de Deus na Terra. Esse tipo de monarquia se extinguiu porque o povo, durante a Revolução Francesa, que apregoava liberdade, igualdade e fraternidade, fez cabeças rolarem. O iluminismo representa a consciência do povo que, cansado de ser explorado, se insurge, tomando coragem para dar um basta ao antigo regime de exploração dos seres humanos. Foi um movimento que surgiu em meados do século XVIII, inspirado em vários intelectuais que defendiam uma nova mentalidade pela qual a razão deveria ser maior que a fé e o misticismo. Seria, assim, uma nova luz que retiraria as pessoas das condições servis, das crendices do período das trevas, onde o que pensasse diferente poderia ser queimado em praça pública. Devemos ao iluminismo e ao período do renascentismo todo o progresso, não só quanto ao âmbito político, mas também do desenvolvimento da ciência, das grandes descobertas, das grandes navegações, da arte, e após esses movimentos, inauguramos a história contemporânea, que corresponde ao nosso momento atual. Eu só fico me perguntando qual a razão de, depois de tanto tempo, de tantas mortes, de tanto desenvolvimento científico, artístico, cultural, do advento da tecnologia, do fato do homem já ter colocado seu pé na Lua, o que impulsiona o ser humano a constantemente repetir ciclos que já se mostraram nefastos? Confesso que não tenho conhecimento metafísico e nem psicanalítico para dar conta dessas explicações. O que continua movendo os seres humanos a acreditarem que o homem é melhor do que a mulher, que o branco é superior às demais raças, que o rico pode tudo e o pobre deve permanecer pobre e analfabeto? O que levaria determinadas pessoas a repetirem o que já deu errado, subjugando seus próprios parentes, chamando para si todos os direitos, prazeres, esquivando-se de dar as obrigações, esquivando-se de todas as obrigações e deveres, querendo cada vez mais poder, poder de mandar, de ganhar, de gastar, passando por cima de tudo e de todos? Estamos na era da história contemporânea e a nossa sociedade está fragilizada. Cada vez mais armas para garantir posses ou territórios. O mundo atemorizado pela ameaça da explosão de mais uma bomba nuclear. Partidos do mundo inteiro em guerra, direita versus esquerda, países altamente desenvolvidos escolhendo como governantes pessoas que apregoam o ódio às diferenças, que fecham fronteiras aos imigrantes, que se orgulham dos retrocessos obtidos através do cala-boca à imprensa, da desvalorização da ciência e das artes, do emprego do misticismo religioso para amedrontar fiéis cegos e fanáticos, pessoas acreditando em tudo que os meios de comunicação disparam em termos de fake news, pessoas clamando por um líder, seja ele quem for, desde que tenha pão e circo. Olha, eu vou começar a pular um pouquinho porque eu estou com medo de cortar o vídeo. Tem uma frase dos judeus sobreviventes do Holocausto que fala o seguinte: não esquecer para não repetir. Todo professor é um formador de opinião. Esse texto está na íntegra publicado. Eu só vou adiantar um pouquinho porque eu estou achando que vai cortar a gravação. Acredito do fundo do meu coração que nós, professores, devemos ensinar, antes de tudo, de qualquer lição, o que é ser livre, o que é democracia, o que é ética, quais os valores colaboram para a existência da vida, nesse planeta que é regido por leis sistêmicas, onde o ar, a água, o fogo, a terra e o fogo são todos uma coisa só.
Quem sabe, se ensinarmos uma criança a não matar deliberadamente uma formiga, estaremos dando os primeiros passos ao nascimento do ser político? Meu sonho, a partir dessas reflexões, vocês, meus queridos alunos, nunca mais ousem dizer que não tem tempo para política, pois quem continuar em cima do muro na altura do nosso campeonato será o grande responsável por muita desgraça que poderá acontecer. Temos que tomar partido, não dá para ser meio honesto. O meio honesto